Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, boa noite, uma alegria poder falar com os amigos aqui pelo canal do Centro Espírita Joana de Ângeles Franca, o nosso canal do Seja Franca no YouTube. Nosso encontro se destina às nossas palestras habituais, em que nós trazemos aos amigos alguns estudos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, e naturalmente analisamos acontecimentos, fatos da vida que possam nos orientar e nortear os nossos caminhos. Esse encontro é muito prazeroso, para nós uma alegria poder fazê-lo, uma alegria tê-los conosco, e pedimos aos amigos que já são inscritos no canal que acionem o sininho para receberem as novas notificações do programa, os que não são inscritos que nos dêem o apoio da sua inscrição. Será muito útil para o YouTube fortalecer o nosso trabalho, né? E também, se puderem ao final dar o seu gostei, também nos ajudará bastante, se acharem que o trabalho valeu a pena, e compartilhem tanto quanto possível com as pessoas para quem essas abordagens podem ser úteis. Temos uma infinidade de temas, de assuntos já tratados no canal. Convidamos os amigos a visitar esses assuntos que já foram tratados anteriormente pelos companheiros da instituição aqui do Centro Espírita Joana de Ângeles. O nosso assunto de hoje é: confie em quem está no comando. Humberto Ruden foi um grande pensador, um escritor famoso, escreveu dezenas de livros sobre Paulo de Tarso, Maria de Magdala, outros tantos assuntos e temas. E encontramos na internet uma citação atribuída a Ruden e que se encontra, segundo o crédito da internet, no livro Por um Ideal, me parece ser um pouco autobiográfico, e esse livro foi editado, o seu primeiro volume, pela editora Martin Claret. Então, nós encontramos lá esse conto cujo nome é Papai Está no Leme. E é muito interessante porque ele narra uma viagem que ele fez pelo Golfo de Biscaia, já muito tempo atrás. E naquela época as embarcações não eram como as de agora, embarcações sofisticadas, né? Navios de passageiros eram precários, embora suportassem grandes, longas viagens. E ele estava viajando numa embarcação de passageiros, com 1.600 passageiros, e pesava 16.000 toneladas, né? Então, a uma certa altura, na noite de Páscoa, eles começaram a vivenciar uma experiência muito difícil. A embarcação começou a balançar, a embarcação parecia que ia sossobrar, que ia afundar, a tempestade gigantesca, ondas imensas, vendaval, tudo conspirando contra a viagem tranquila. Dava a impressão, segundo Ruden, que aquela embarcação ia para baixo das águas profundas ali logo. E, no entanto, a embarcação se engrava, ia daquele modo tortuoso, mas ia. As pessoas ficaram tão apavoradas, temendo o pior, que cada uma foi para a sua cabine e lá se alojou, desapareceram do convés. E ele ficou, porque ele dizia que desde pequeno ele tinha um certo fascínio pela tempestade, por vendavais, ventanias, por chuvas torrenciais. Isso o fascinava quando era pequeno, não sabia por que mistério, mas ele achava que isso era interessante. Então ele subiu lá ao ponto de vigia, ao posto de comando, e logo teve que descer porque as águas batiam nele com muita violência. Ele desceu para o convés e ali ele encontrou, num determinado lugar, um garotinho de 5, 6 anos, se muito, de idade, que estava brincando, sentado lá no chão. E ele então virou-se para o menino e fez uma pergunta banal, mas uma pergunta que tinha uma certa lógica, né? Você não tem medo dessa situação que o navio está passando? Você não fica assustado com essa barulhada toda do vento, da tempestade? Não tem medo de que alguma coisa aconteça? E o menininho virou para ele e falou: não, meu pai está no leme, papai é que está no leme. Então ele ficou ali entre pasmo e ao mesmo tempo surpreso,
com aquela resposta daquela criança. Havia na resposta da criança não ingenuidade de ignorar a procera que eles estavam enfrentando, aquele tipo de situação que estavam vivenciando, de ignorar os perigos que corria. Mas havia na fala da criança um tal estado de confiança na competência do pai, que era o primeiro piloto, o comandante da embarcação, que não lhe preocupava o que fosse acontecer. Se aquela criança já tinha vivido aquela situação antes e já tinha um histórico de sucesso após a tempestade, não se sabia. Se ela nutria apenas aquela confiança pelo pai, também não se sabia. Mas de qualquer forma, por uma ou por outra, por qualquer outra razão, aquela criança demonstrava aquilo que nós, na forma de confiança, aquilo que nós adultos, já com um pouco mais de experiência, chamamos de fé. Ela tinha fé na competência e na capacidade do comandante, do piloto da embarcação. Era uma embarcação gigantesca, uma estrutura de ferragens incrível, mas estava suportando, e bem ou mal estava singrando os mares com aqueles golpes imensos que jogavam a embarcação para lá e para cá, para cima, para baixo, e naturalmente o comandante era o homem em quem todos depositavam aquela confiança de que haveriam de sair daquele quadro, de que haveriam de passar e superar aquilo, embora nesses momentos a gente tenha esperança, mas não tenha confiança de que isso vai acontecer. Então, diz o Roberto Ruden que naquela madrugada foi aquele tormento, todo mundo desapareceu do convés, pareciam formigas dos seus respectivos formigueiros. Mas ele diz que logo pela manhã aquela onda revolta, aquela tempestade foi amainando, os ventos foram abrandando, a embarcação foi se estabilizando e a viagem seguiu e puderam chegar a bom termo. Mas ele diz que jamais esqueceu aquela experiência, do garoto e a sua confiança absoluta em quem estava no comando da embarcação. Nós, aqui, transportando para a nossa vida, nós verificamos que também nós enfrentamos às vezes ondas revoltas, noites tempestuosas, tormentosas nas nossas vidas, ou na vida particular, ou na vida social, na vida de comunidade, no planeta, como estamos num período de grandes dificuldades, Saímos aí de uma pandemia severa e ainda não totalmente debelada, e logo veio uma guerra que põe todo mundo em suspense, faz aterrorizar as almas de todos no mundo todo, como aquelas pessoas que foram para suas cabines com medo de só sobrar naquela tempestade em pleno alto mar. Então, os momentos são muito tumultuados no mundo político, no mundo social, no mundo geopolítico, com essas confusões entre nações. Há países que estão vivendo grandes dramas econômicos, financeiros, sociais, políticos, e nós aqui também no Brasil não estamos imunes a nada disso. Nós também vivemos as nossas dificuldades e agora precisamos confiar em quem está no comando, mas não no comando humano. O comando humano é transitivo, transitório, passageiro. Nós temos que confiar no comando daquele que governa a vida e que governa o universo. E esse supremo comandante se chama Deus, nosso Pai. É Ele que governa a vida, é Ele que é o supremo comandante. Todos os que demais têm comando nas escalas de hierarquia da terra, nomeados, escolhidos, selecionados, enfim, eleitos, qualquer que seja o meio para que utilize para chegar à autoridade que exerce, são todos subcomandantes, porque comandam na terra determinadas situações, determinados nichos de poder. Então, mas Deus é o supremo governador de tudo, É Ele que tem o comando supremo do universo, tem o comando supremo das nossas vidas, Nada se faz sem Ele, nada se opera, se processa sem que Deus tome conhecimento de tudo. Aliás, disse Jesus, não cai uma folha sequer, um fio de cabelo sequer, sem que o Pai tome conhecimento. Tudo está na lei que Deus criou. A lei fundamental é a lei de causa e efeito. É a lei que processa a vida, processa a realidade das existências
seja de corpos celestes, seja de indivíduos como nós, aqui no nosso planeta Terra, governa todos esses campos da vida, todos esses campos do universo. Deus é esse supremo comandante, é nele que nós confiamos. Então nós dizemos confiar em Deus, dizemos ter fé em Deus, mas quando nossa fé é posta à prova, quando a nossa confiança é posta à prova, é que nós então provamos a nós mesmos a qualidade dessa fé, a qualidade dessa confiança. Jung foi perguntado uma vez: o senhor crê em Deus, o pai da psicanálise? E ele disse: não creio, eu sei. Ele sabia que Deus existia, ele sabia que Deus era o supremo poder, ele sabia que Deus era o supremo comandante. Então, quando ele diz eu sei, era o nível de certeza absoluta de que a sua fé podia ser posta à prova, de que a sua confiança podia ser posta à prova, porque ele não somente acreditava, não somente confiava, como também ele sabia que Deus é esse comandante supremo de todas as vidas. Muitas vezes, os amigos, nós mesmos, enfrentamos certas situações que parece que a vida se tornou uma madrugada tempestuosa, em que os vendavais das provações ameaçam só sobrar a embarcação da nossa existência, ameaça às vezes destruir o nosso corpo, precioso instrumento do Espírito para o progresso espiritual, né? Para que a vida se processe, ameaça às vezes destruir a família, ameaça às vezes prejudicar a sociedade de uma maneira ou de outra. Enfim, há momentos em que nós estamos atravessando essa noite encapelada, estamos atravessando essa noite tempestuosa de vendavais e sombras e de vendavais e tempestades. Mas nós sabemos que nada é definitivo, que as coisas vão se acalmar, e mais adiante Deus colocará a sua lei para botar ordem em tudo isso e a vida continuará fluindo. Quantas vezes nós já passamos por isso? Por quantas situações nós já passamos em que parecia que a gente não ia suportar, parecia que tudo ia acabar, parecia que estava no fim, que não tinha mais alternativa, não tinha mais soluções. E de repente, parece que amanheceu daquela madrugada, clareou o cenário, acalmou o vendaval e nós podemos reorganizar a nossa vida e continuar a nossa caminhada. Por isso, a maioria de nós está aqui graças a termos vencido muitas batalhas, temos superado muitas dificuldades, temos atravessado tantas noites tempestuosas de provações e de problemas, porque Deus estava no comando, porque Deus permanece no comando. Talvez se alguém perguntasse a cada um de nós, ou qualquer um de nós, se nós não temíamos aqueles momentos difíceis, provavelmente até diríamos: tememos sim, não temos segurança nenhuma. Mas aquele menino, diferentemente, disse: não, meu pai é que está no leme, é papai que está governando esse navio. Então, se nós sabemos que Deus está no comando, a nossa atitude tem que ser a de esperar, tranquilo, tanto quanto se possa ficar tranquilo em situações assim, esperar com esperança, não esperar desesperançado, né? Aguardar aquele momento em que as ondas revoltas cessem, os ventos se abrandem e tudo volte à sua normalidade. Recordo-me aqui daquele acontecimento da autoridade de Jesus, né? Quando os discípulos temiam que o barco só sobrasse lá no lago e no Mar da Galileia, e Jesus foi acordado de um sono leve que estava tendo, para poder socorrê-los, que eles temiam que eles perecessem ali. Aí Jesus diz a eles: ô homens de pouca fé, onde está a vossa fé? Né? E ele então determina que as ondas se acalmem, que os ventos se abrandem, e eles obedecem. Aí
Um dos discípulos se volta e, espantado, exclama: que homem é esse, que até os ventos e o mar o obedecem? Esse homem era Jesus, aquele a quem o centurião mandou seus emissários pedir a ele para salvar o seu soldado que estava febricitante e numa situação de saúde muito complicada, e temendo que ele morresse e não se sentindo digno de ir ele mesmo pedir a Jesus, ele que era um comandante naquela centurião, comandava uma centúria, comandava 100 soldados, né? Então ele era um comandante e ele se sentiu, na humildade que ele tinha, incapaz de pedir a Jesus ele mesmo. Então pediu aos discípulos: vai lá e pede a ele que interceda pelo meu soldado, né? Eles foram e Jesus então disse que atendeu, depois que ele mesmo disse que não era digno de ir até Jesus, mas que Jesus não precisava nem ir lá onde o soldado estava, bastava que ele desse uma palavra e o soldado obedeceria e melhoraria, porque ele comandava e o que ele pedia eles faziam, o que ele pedia para não fazer não era feito, chamava, eles vinham, mandava, eles iam. E se ele era um comandante da terra, um comandante comum aqui de uma centúria ou mais de soldados, Jesus era o comandante da paz e do amor no mundo. Então ele pediu e Jesus o elogia: jamais se viu tamanha fé em Israel, eu não vi fé semelhante como a desse homem. Então o centurião e aquele garotinho simbolizam para nós a fé e a confiança que nós temos em Deus. Então Tennyson, Alfred Tennyson, ele tem uma frase que eu gostaria de ler para os amigos, em que ele diz assim, ele era um poeta inglês: autorrespeito, autoconhecimento e autocontrole conduzem a vida ao poder supremo. Essa expressão de Tennyson, autorrespeito, autoconhecimento e autocontrole conduzem a vida ao poder supremo, nos dá uma medida dessa fé, do autocontrole, do autoconhecimento, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Conhece-te a ti mesmo. São legendas do Evangelho que nos ensinam os caminhos desse poder supremo. Então eu digo, é disso que precisamos nos momentos de dificuldade, é disto que não podemos nos esquecer nos momentos de facilidade. Para concluirmos a nossa fala dessa noite, eu me recordei de uma outra fala do mesmo Jung, Carl Gustav Jung, pai da psicanálise, que tinha no alto escrito no alto sobre a porta, o portal da sua casa em Kuznach, que estava escrito em latim: vocatus atque non vocatus, Deus aderit, que traduzido quer dizer mais ou menos, talvez isso: chamado ou não chamado, Deus estará presente. Então, Deus estará presente em qualquer situação das nossas experiências. Na nossa vida, em qualquer instante de bonança ou de dificuldade, Deus estará presente. Muitos o ignoram, muitos não levam em conta, talvez nem se lembrem que Deus é onipresente, onipotente, né? Ele está em todo lugar e o seu poder se expressa em toda parte. Ele está aqui, ele é o supremo comandante das nossas vidas. Então, nesses momentos difíceis, não nos apavoremos, nem nos perturbemos, quaisquer que sejam os momentos que estejamos vivendo individualmente ou coletivamente, de dificuldade, de incertezas, confiemos em quem está no comando, porque o supremo comandante da vida, o supremo comandante do universo é Deus, e nós somos filhos de Deus. Foi Jesus que nos disse que Deus é Pai. Se Deus é Pai, somos todos filhos do seu amor, da sua bondade, do seu poder. E é nesse poder, nesse amor, nessa misericórdia, nessa compaixão, nessa inteligência suprema do universo, aquele que deu causa a tudo, que nós confiamos, porque Ele está no comando de tudo. Confiemos em quem está no comando. Confiemos em Deus, tenhamos paz, muita alegria e continuemos a vida esperançosos. Esses dias vão passar, um novo amanhecer surgirá
e o sol sorrindo para nós tornará lendas as dificuldades que estamos passando, como tornaram lendas aquelas que já passaram e que nós já enfrentamos e vencemos. Deus nos abençoe, meus irmãos, meus amigos. Compartilhem, pedimos aí aos amigos, deem o seu gostei, se acharem que o trabalho valeu a pena. Visitem o nosso canal, temos aí vários temas, vários assuntos interessantes. Espero encontrá-lo novamente no novo encontro, se Deus quiser. E até um outro dia, que Deus nos abençoe. Muita paz.